Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com a psicanalista Vera Colnago, falando sobre recuperação, ressocialização. Ficou uma pergunta no final do segundo bloco: o Estado é competente, é incompetente para recuperar as pessoas? Há possibilidade de estabelecer prisões e casas de recuperação? Sim. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: historicamente, o nosso Estado não tem sido competente no sentido de trabalhar com essa visada de uma verdadeira recuperação, historicamente, né? Isso tem, inclusive, estudos, né, de filósofos como Foucault, que falam sobre o porquê disso, né? Porque, na verdade, a tendência da sociedade é higienizar, é tirar aquilo que está supostamente sujo das ruas, né, e botar num depósito, que seriam os presídios, ora os manicômios. Debaixo do tapete. Quer dizer, as pessoas que têm doença mental ficam internas, os usuários de drogas ficam internos, né, e os que cometem crimes também ficam internos. E isso é uma, digamos assim, é uma questão que surgiu ao longo da nossa civilização, essa segregação e essa internalização. Então o Estado, de certa forma, ele é gerido por seres humanos, por sujeitos que vivem nessa sociedade e que têm esse pensamento. Então muitas vezes o Estado não consegue fazer um trabalho diferente porque tem essa visão punitiva e de segregar, de achar que o mal tem que estar isolado para que você preserve o bem do seu lado, né? Então, assim, historicamente, nós vivemos, né, no Brasil, principalmente, vou falar da nossa sociedade, situações onde você não tem um trabalho efetivo de recuperação. Eu acho que agora, com essa discussão que tem surgido, né, eu acho que a sociedade começou a discutir melhor tudo, né? Então, assim, a gente vê que existem algumas experiências que começam a surgir, né, em determinados estados, com uma intenção de um trabalho efetivo, né? Assim, a própria Instituto Socioeducativo nosso aqui, ele tem trabalhado nesse sentido. Você vê que ele já tem profissionais na área psi, e já tem trabalhos que os jovens fazem, trabalhos que não só ficam lá parados, eles desenvolvem oficinas de trabalho, oficinas de arte. Então, assim, você começa a ver no Brasil, em algumas experiências em outros estados, né, também, de experiências que trazem uma efetividade. E aí, essa questão do trabalho é um ponto importante, porque, assim, o trabalho, ele é uma, digamos assim, um terreno, né? Um terreno fértil para que você possa construir uma posição também de implicação de subjetividade. E muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão. Acham que porque o sujeito cometeu um crime, que ele tem que ficar recluso, tem que ter privação de liberdade e ponto. Sendo que o trabalho, ele tem uma possibilidade de construção também dessa subjetividade, como eu falei anteriormente. Porque no trabalho você constrói um produto, naquele produto que você constrói sempre há uma perda. Então, a dimensão subjetiva, ela pode comparecer na realização de um trabalho. Por isso que, geralmente, se a gente observar as experiências que são de recuperação, que são bem-sucedidas, são experiências onde os internos, eles executam um trabalho. Que seja um trabalho, sei lá, uma oficina de trabalho, ou que seja mesmo um trabalho na arte, por exemplo. Uma das coisas que eu andei pesquisando pela internet de recuperação, né, coloca o seguinte, que boa parte dessas pessoas, principalmente jovens, né, que são presos, não tem um ofício, não tem capacidade de voltar para a sociedade, até mais adultos, né? E acabam entrando novamente no mundo do crime por falta de opção, né? Por não terem aprendido um ofício. Exatamente. Quer dizer, eles podem ter até aprendido um ofício, mas é um ofício que hoje é desvalorizado pelo mercado. Não conseguiram construir uma vida digna, né? Então, assim, como é que você vai condenar esse jovem a entrar para o crime, né, pelo tráfico de drogas, que é um empuxo que o mercado hoje coloca, porque, né, gera muito dinheiro, uma economia muito forte, e aí oferece a eles um lugar social, oferece renda,
né? Sendo que a sociedade não está tendo, o Estado não está tendo uma competência de oferecer essa condição de ascensão social que o mercado diz que você tem que ter. Você tem que ser bem-sucedido. Os meninos que têm classe média, são de classe média ou de uma família mais abastada, eles têm essa possibilidade, porque a família tem condição de oferecer esses caminhos. E esses meninos que são da periferia, né, que são de uma condição econômica inferior, eles muitas vezes não têm essa condição. Então, o que ocorre? Eles vão para aquilo que o mercado deles, local, que a comunidade oferece, que é a droga. Que ele tem um lugar social e ele tem ainda assim... Ele tem lugar na relação com as mulheres, porque as meninas ficam achando que eles são... Tem poder. Tem poder, né? E assim, então, mesmo que eles tenham uma vida curta, eles não têm essa preocupação, porque eles se veem tão abandonados, estão excluídos do mundo, que o fato deles terem vivido, que seja pouco tempo, mas que tenham tido uma existência de um olhar, de um reconhecimento social, para eles é suficiente. Então, é uma coisa muito importante que eu acho que as autoridades, os governos precisam pensar como sair dessa situação. Né? Como trabalhar bem, com eficácia, a recuperação. Exatamente. Né? O que a gente pode oferecer a esses jovens para que eles tenham outro caminho, enfim, um caminho de construção de vida e não de destruição e morte, que é o que acaba acontecendo com a maioria deles. Porque, até ironicamente, você tem uma possibilidade de o Estado, né, de trabalhar melhor, talvez, aquele adolescente ou adulto recluso, que ele está sob a tutela direta do Estado, né? Dando-lhe uma oportunidade para se desenvolver no ofício, ou seja, até ouvi falar de microempreendedores, né? Que é até melhor, porque ele não precisa de submeter aquele currículo de ex-presidiário. Ele mesmo vai gerar seu próprio negócio. Com certeza. E é importante, porque, por exemplo, por que você oferece a um menino de classe média? Você tem que ser um empreendedor, um menino de sucesso, e ao menino de periferia ele tem que ser um pedreiro, um pintor, tudo bem que ele pode ser um pedreiro, um pintor, eletricista de muito sucesso, ter uma renda, mas o problema é que a sociedade não valoriza essas profissões. Não dá o valor, não dá o reconhecimento social que, por exemplo, a mídia às vezes coloca, né? Assim, você ter sucesso é você ter um carro, é você ter uma mulher linda e maravilhosa. Então, assim... Né? Assim, as pessoas precisam refletir sobre isso. Então, assim, tá bom, então vamos trabalhar para dizer que essas coisas têm valor, essas profissões têm valor, que esse menino pode ter um sucesso, esse jovem, esse adolescente pode ter um sucesso, né, dentro dessa realidade, mas isso precisa ser construído com ele, não está dado. As perspectivas, como você não vê? Eu acho que eu sou uma otimista, porque assim, por que eu sou uma otimista? Porque eu acho que a sociedade está discutindo mais, as pessoas estão falando mais, estão discutindo, e assim, todo o processo democrático, ele é lento, ele é demorado, e na democracia você constrói pela palavra, pela fala, pelo debate de ideias, você vai sempre evoluindo, mesmo que a evolução não seja no ritmo que nós desejamos, né? A gente deseja sempre que a coisa seja mais rápida, mas eu sou uma pessoa que acredito nessa evolução. Eu acho que já tem muitas experiências novas surgindo e que são pessoas que estão se dedicando e que têm tido uma recuperação interessante, um trabalho bacana. Eu espero que os analistas sejam mais convidados por esse trabalho, porque a gente tem a escuta analítica, a gente trabalha com o inconsciente, a gente trabalha com a estruturação psíquica. Então, se os analistas puderem participar mais desses trabalhos, eu acho que eles têm muito a contribuir, muito. Muito obrigado, doutora Vera, pelas informações que passa para o nosso telespectador. Obrigada a você pela oportunidade de estar discutindo um tema tão importante, né, na atualidade.